igreja, e esta data a gente tem que agradecer a Deus porque temos essa oportunidade de poder vir até aqui a casa do Senhor para poder louvar e glorificar o seu nome. Tem muitas restrições ainda e os irmãos devem compreender. Estamos vivendo Começar tudo de novo, tá, né? Boa noite, irmãos. Estamos retornando aos trabalhos presenciais na noite de hoje. Temos que agradecer muito ao Senhor porque temos essa oportunidade a partir de agora. Foi muito tempo, distante da casa do Senhor, mas nós temos que compreender. A situação ainda é bastante complicada. Nós temos que vivenciar tudo isso e aceitar também as muitas restrições que ainda temos. Mas com a graça de Deus, nós vamos louvar a Deus, glorificar o seu santo nome em nosso culto de adoração nesta noite. Nosso culto terá apenas a duração de 1 hora e dessa forma vai ter também uma liturgia bastante reduzida. E para iniciar nosso culto na noite de hoje, vamos primeiramente agradecer a Deus e fazer uma oração de adoração. Vamos baixar as nossas cabeças e oremos. Senhor, nosso Pai amado, nós te agradecemos porque estamos aqui. Te agradecemos porque o Senhor possibilita, no dia de hoje, nós estamos aqui na tua casa. E com muita alegria que nós viemos até aqui, com a finalidade de ouvir a tua palavra, de sermos edificados e termos o crescimento espiritual que necessitamos. Que a tua presença se faça conosco em todo o tempo. Nós te adoramos, ó Deus bendito, porque o Senhor, que é o dono do mundo, que coordena todos os acontecimentos e todas as ações do mundo, nós te agradecemos por tudo que tem ocorrido. Pedimos, Senhor, a tua misericórdia, a tua bondade, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos momentos em que deixamos de fazer aquilo que é a tua vontade. Nós oramos agradecidos e te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 84. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 84. E é um salmo que é o mestre do canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Este salmo fala justamente das saudades do templo, da necessidade de estar novamente na casa do Senhor. Diz assim o Salmo 84, eu lerei e os irmãos acompanham. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos a Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o que escuta, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Esse salmo justamente é uma canção de amor aos átrios da casa de Deus, não pelas qualidades
como estrutura, como nós temos aqui, mas como casa onde Deus está. Um dia perto de Deus é melhor do que 1000 experimentando qualquer coisa. Como diz um salmo, um dia nos teus átrios é melhor que 1000 em outro lugar. Que o nosso Senhor seja louvado e engrandecido através desse salmo de reconhecimento do quanto é gostoso estar de volta na casa do Senhor. Nós vamos, neste momento, entoar o hino de número 3, no momento de louvor ao nosso Deus. Hino de número 3, ao som do playback, vamos entoá-lo, mesmo sendo assentados todos. Da palavra de Deus. Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nós. Amém. Como nosso irmão presbítero Carlão falou, estamos de volta no nosso templo. Louvado seja Deus por isso. Se não me engano, desde março, não é muito tempo, gente, desde março que não fazemos culto aqui na igreja, e hoje Deus nos dá a graça de retornarmos, né? Já foi dito, estamos retornando à casa do Senhor. Não quer dizer que o perigo já passou. O fato que nós ainda estamos enfrentando a pandemia, o número de pessoas que está ficando infectada cada dia ainda é alto, o número de pessoas que infelizmente estão morrendo a cada dia continua sendo alto.
mas nós estamos retomando, meus amados irmãos, no caso da igreja aqui, com todo cuidado, né? Os irmãos perceberam aí as restrições que nós temos, a obrigação de desinfectar o sapato, a mão, de medir temperatura, e a restrição também de lotação aqui na igreja. Nós estamos nos adaptando a essa nova realidade que as pessoas estão chamando, né? De nova realidade, a igreja também precisa. Nós damos graças a Deus porque já sentimos falta. Outras áreas aí da sociedade voltaram a funcionar, ainda que com restrição. E nós estivemos orando muito para que Deus nos abençoasse e voltássemos o culto. Mais importante do que o tempo, meus amados irmãos, é a nossa comunhão com Deus. Nós estamos preocupados também com a saúde de todo mundo. Mas nós cremos que Deus há de nos guardar e nos proteger aqui em sua casa, né? Se nós temos ido trabalhar todo dia, Deus tem nos guardado. Se temos ido ao hospital, a consulta médica, a supermercado, açougue, e Deus tem nos guardado, certamente Deus vai nos guardar também aqui na sua casa. E, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Estamos nos sentindo meio estranhos hoje, né? Por essa situação diferente, mas nós damos graças a Deus por estarmos aqui na sua presença, estarmos na sua casa nessa noite. Deixa eu pegar o relógio aqui, porque tem tempo, né? Alguém disse, é bom porque o pastor não vai demorar tanto pregando. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 12. Nós temos feito os nossos cultos pela internet, estamos pregando em Êxodo. E veja só, hoje o capítulo 12, quando trata da ceia, quando trata da Páscoa, deu muito certo, porque nós vamos ter hoje a nossa ceia também, depois de muitos meses. E a Páscoa, lá no Antigo Testamento, ela aponta diretamente para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é aquele sacrifício que nós nos lembramos toda vez que participamos da ceia do Senhor. Então vamos abrir em Êxodo, capítulo 12. Os capítulos 12 e 13, meus amados irmãos, eles vão tratar sobre o Êxodo, mas nós vamos ler apenas alguns versículos aí no capítulo 12. Nós vamos ler no capítulo 12, do versículo 11 até o versículo 13, para a nossa mensagem nessa noite. Êxodo, capítulo 12, versículos de 11 a 13, nos diz assim a palavra do Senhor. É assim que vocês devem comer, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Deus sobre o Egito, Tu és o Deus sobre todas as nações, Tu és o Deus de toda a terra, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus soberano que controla todas as coisas e tudo faz, ó Pai amado, para a Tua própria glória. É nessa confiança, Senhor, que nós sabemos que essa pandemia, Pai amado, está debaixo do Teu controle, da Tua determinação. Nós vemos na Tua palavra o Senhor Jesus nos ensinando que as epidemias são um sinal, ó Pai, de que a Sua volta se aproxima. Nós compreendemos, ó Pai, também na Tua palavra que muitas vezes o Senhor exerce juízos, ó Pai, temporários sobre a humanidade pecadora e rebelde contra o Senhor, para que o homem, ó Pai amado, quebre o seu orgulho, a sua arrogância,
Ó Deus amado, a sua prepotência e reconheça que há um Deus no céu que domina tudo. Assim, ó Deus querido, como vieram as pragas sobre o Egito, sobre Faraó, para quebrar, ó Pai, a prepotência de Faraó, para que ele soubesse que há um Deus soberano, Senhor. O Senhor também tem exercido hoje juízo, Senhor, mas muitas vezes, assim como Faraó esteve endurecido apesar das pragas, a humanidade hoje também, Pai, está endurecida, Senhor, apesar das pragas. Mas pedimos, ó Pai, que nessa situação de pandemia o Senhor nos dê humildade em nosso coração, para que reconheçamos, ó Pai, que o homem não é nada e que o Senhor Deus tem todo o poder. Que, ó Pai amado, se o Senhor determina uma praga como essa, não há dinheiro, Senhor, não há inteligência, não há poder humano. Dependemos tão somente da graça do Senhor. E é assim, Pai, que rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu perdão. Rogamos, ó Pai amado, que o Senhor em misericórdia afaste, Senhor, essa pandemia. Afaste, Senhor Deus, essa mortandade. Afaste essa condenação, Senhor. Então, somente por misericórdia, Senhor Deus, que o Senhor faça com que a humanidade, ó Pai amado, reconheça o Teu poder. Mas nós sabemos pela Tua palavra que, na verdade, o homem continuará endurecido para que o Senhor Deus possa exercer o seu julgamento. Mas como igreja, Pai, que o Senhor nos dê, ó Pai, o temor do Senhor, que o Senhor nos dê, ó Pai, a obediência, que o Senhor nos desperte para compreender, Senhor, que precisamos te servir com mais fidelidade, com mais obediência, ó Deus querido. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, te agradecemos porque o Senhor tem nos protegido, te agradecemos, amado, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E te agradecemos, ó Pai, pela bênção de poder voltar à Tua casa nessa noite, para junto com os nossos irmãos, ó Pai, poder prestar culto e prestar adoração ao Teu santo nome. Que o Senhor receba, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor fortaleça a nossa vida, que o Senhor receba o nosso culto ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitas vezes nós nos acostumamos a enxergar a Páscoa como um acontecimento separado dentro do livro de Êxodo. Mas na verdade a Páscoa é a 10ª praga e é a pior praga que o Senhor traz sobre o Egito. Nós temos visto como Deus está agindo no meio do Egito para libertar o seu povo da tirania de Faraó. Nós vimos como Deus separou para si e escolheu para si um intercessor, um intermediário, um libertador que foi Moisés. Vimos como Deus chamou Moisés para exercer essa função já no alto dos seus 80 anos. Dizia o comentarista que não foi com 40 quando ele achou que era, quando ele matou aquele egípcio, para que todos pudessem compreender que a libertação não era na força do homem, mas já com 80, quando a força dele já não era tanta, para compreender que a libertação vinha de Deus, mesmo diante da limitação de Moisés como o profeta, porque ele alegava que não tinha poder para chegar diante de Faraó, não tinha, nem sabia falar direito, para mostrar que é Deus que está libertando o seu povo. Então a missão de ir até Faraó e dizer: deixe o meu povo sair. Faraó endurece então o seu coração, tanto pelo seu próprio pecado, como por um juízo, por uma disciplina de Deus. Você vai, quando estudamos Êxodo, nós vamos ver que Faraó, tanto ele mesmo endurece o seu próprio coração, como Deus endurece o coração de Faraó. E isso é para que Deus executasse o seu juízo sobre o homem ímpio. Na Bíblia, meus amados irmãos, uma das formas que Deus usa para punir o homem pecador é entregando a operação do erro. Quando nós vemos o apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 1, né, que os homens deixaram a glória de Deus em injustiça e caíram na impureza, homem com homem, mulher com mulher, e Deus então os entregou a operação do erro, ou seja, Deus permite ao homem pecador que se aprofunde no seu pecado. Ele pensa que está sendo independente em relação a Deus. Ele pensa que pode viver no mundo sem Deus. Ele pensa que Deus não o julga. Ele pensa que Deus não se manifesta. Deus permite que ele pense assim, e ele vai cada dia se aprofundando no seu pecado, e é uma forma de Deus exercer o juízo sobre ele.
Assim aconteceu com o Faraó, assim acontece, meus amados irmãos, com o homem hoje. A humanidade que vai andando na sua prepotência, na sua arrogância, na sua incredulidade, naquela ideia de uma autonomia em relação a Deus, eu não preciso de Deus. Quem é Deus? Faraó perguntou: quem é o Senhor para eu obedecê-lo? Nos dias de hoje as pessoas dizem: Jesus é Salvador, mas quem é Jesus para eu poder obedecer a Jesus? Eu obedeço a mim mesmo, eu faço a minha própria vontade. E o homem vai endurecendo o seu coração. Da mesma forma que Deus executou o juízo sobre Faraó, Deus tem executado juízos hoje também sobre o homem ímpio. As 10 pragas, então, meus amados irmãos, elas servem, como vimos na semana passada, para mostrar que existe um único Deus verdadeiro. Os deuses do Egito nada puderam fazer contra as pragas que o Senhor determinou. As pragas servem para mostrar que esse Deus há de julgar o mundo, não é? Ainda que o mundo, quando está no auge do seu poder, como era no caso do Egito, não é? No auge do seu desenvolvimento, da civilização egípcia, Deus vem e exerce juízo. Quando o Faraó acha que ninguém pode nada contra ele, quando a humanidade acha que é invencível, Deus manda uma praga, Deus manda um coronavírus para a humanidade ver que não é nada invencível, que pode ser vencida por um vírus, inclusive. Deus está exercendo então o seu julgamento e a sua disciplina. Nós aprendemos ali que Deus exerce, meus amados irmãos, o juízo em favor da salvação do seu povo, não porque o seu povo queira ou mereça. Porque vocês vão perceber que Israel no Egito, no começo, quando Deus chamou a fé, permaneceu na incredulidade, murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés, disse: a nossa situação ficou pior, Moisés, depois que você chegou. Então a salvação ali de Deus do seu povo não era porque o povo merecia, foi tão somente pela graça divina. Da mesma forma, em relação a nós, irmãos, nós nascemos mortos dos nossos delitos e pecados, nos afastando de Deus. Nós nem queríamos nem podíamos obter a nossa própria salvação, mas Deus, em amor e em graça, enviou seu Filho Jesus. Da mesma forma que Ele enviou Moisés ao Egito para ser um intermediário, para ser um libertador. Moisés era um símbolo do libertador que é Jesus, que por amor Deus enviou ao mundo para nos libertar. Não só, meus amados irmãos, libertar da escravidão de Faraó, mas libertar da escravidão do pecado. Deus então faz esse julgamento para julgar o pecador, para salvar o seu povo. Chega então até a 10ª praga, que é a mortandade dos primogênitos. A mortandade dos primogênitos. Quando Deus então manda Moisés dizer a Faraó: olha, aquele determinado dia, meia-noite, morrerão todos os primogênitos do Egito, tanto o filho de Faraó como o filho daquele que estiver preso. Do juízo de Deus ninguém poderia escapar, poderia ser o rei, como poderia ser o presidiário, mas também os primogênitos dos bois, das vacas. E assim, meus amados irmãos, naquele dia isso aconteceu. É interessante que na mesma noite que acontecia a morte dos primogênitos no Egito, era aquela noite onde a Páscoa estava sendo celebrada. Enquanto estavam morrendo pessoas em cada casa do Egito, nas casas dos israelitas estava sendo feito um cordeiro assado. Enquanto morria gente na casa dos israelitas, eles estavam fazendo aquilo que seria uma festa. Mas é interessante que esse cordeiro que estava sendo assado dentro de casa, o que você poderia pensar num bom churrasco, não tinha nenhum aspecto de alegria. Ainda havia um cheiro de morte passando por ali, inclusive da morte do próprio cordeiro. Não era um churrasco de alegria e tal. Havia uma libertação acontecendo, mas a morte estava acontecendo ali. E a pergunta é: quem foi, meus amados irmãos, que morreu naquele dia no Egito? Todos, é importante entendermos que todos morreram ali no Egito, naquele dia. Primeiro, porque todos nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados.
Tanto os egípcios estavam mortos nos seus delitos e pecados, como os israelitas estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. A única forma, então, meus amados irmãos, dos israelitas terem escapado daquela mortandade é porque alguém morreu no seu lugar naquele dia, e quem morreu no seu lugar foi aquele cordeirinho. Então, naquele dia, conforme comenta a Tim Chester, ele diz o seguinte: em todas as casas do Egito e em Gossém onde moravam os israelitas, o índice de mortalidade é o mesmo. Na manhã seguinte há um corpo. A pergunta é: quem morreu foi um filho ou um cordeiro? O cordeiro substituiu o filho. Se o sangue fosse apenas para marcar quais casas pertenciam a israelitas, tinta vermelha teria servido. No entanto, o sangue é sinal de que foi realizado um sacrifício, de que um substituto foi oferecido. Portanto, o sacrifício do cordeiro significa que há uma pendência. O cordeiro é simplesmente um indicador, uma promessa corporificada de um verdadeiro substituto. A Páscoa simboliza um ato maior de redenção. O que ele quer falar é o seguinte: da mesma forma que os primogênitos dos egípcios morreram e mereciam morrer porque eram rebeldes contra Deus, também mereciam morrer os primogênitos de Israel, porque os israelitas também são descendentes de Adão, porque eles também estão mortos em seus delitos e pecados. Eles não morreram porque alguém morreu no lugar deles. Lá foi aquele cordeirinho. O sangue, irmãos, passado no umbral da porta, não era apenas uma sinalização simples, conforme diz aqui o teólogo. Se fosse só uma sinalização, poderia ter sido tinta, se era só para sinalizar, não, mas era sangue. Ou seja, na casa dos israelitas também morreu gente. Na casa dos israelitas também teve morte. Só que alguém morreu em lugar do primogênito israelita. Naquele caso lá, foi o cordeiro que morreu no lugar do primogênito israelita. E aí, meus amados irmãos, o que fica evidente é o seguinte: que para nós sermos salvos, para Deus não nos condenar, é preciso que alguém morra no nosso lugar. Naquele caso lá foi um cordeiro, foi a Páscoa, e que nós sabemos muito bem que aquele cordeiro era um símbolo corporificado da redenção plena que só aconteceria por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles israelitas estavam sendo salvos da morte ali, não foi pelo sangue do cordeiro, mas foi pelo que representava aquele sangue, representava o sangue de Cristo. Hoje nós participamos desse vinho. Nós não somos salvos porque tomamos esse vinho. Nós somos salvos pelo que esse cálice aqui representa o sangue de Jesus. Aqueles que foram salvos antes de Jesus foram salvos pelo sacrifício que aconteceria. Hoje nós somos salvos pelo sacrifício que já aconteceu. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, nos ensina, João 1,29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João via o Cordeiro Pascal sendo imolado, quando João viu Jesus, João então compreendeu: o Cordeiro Pascal não precisará mais ser imolado, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus já veio. 1 Coríntios 5,7: joguem fora o fermento, o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O cordeiro foi sacrificado no Egito, era um símbolo do nosso cordeiro. Aquele cordeiro lá, meus amados irmãos, e o cordeiro que até hoje eles sacrificam, tem uma simbologia para Israel. O nosso cordeiro que morreu em nosso lugar é Jesus Cristo. O apóstolo Pedro fala, 1 Pedro 18:19, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil
que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Quando os apóstolos liam sobre a Páscoa, eles entendiam perfeitamente que aquilo ali era um símbolo do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que morreu para que nós sejamos libertos do julgamento que Deus traz. No caso lá, meus amados irmãos, o Cordeiro, em relação a Israel, um cordeiro foi morto para que Deus passasse por cima das casas e não matasse os primogênitos de Israel. Nosso Senhor Jesus Cristo foi morto para que todos nós fôssemos poupados do juízo condenador de Deus, meus amados irmãos. Nós louvamos a Deus então por seu grande amor, que enviou seu Filho Jesus para ser o nosso substituto. Quem morreu, o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós também morremos para o pecado. Dessa forma nós devemos compreender que nós morremos juntamente com Cristo para o pecado e temos que viver uma vida de santidade para Deus. No Êxodo, Deus libertou o povo da tirania opressora do Egito, mas Deus salvou o povo também dos seus próprios pecados. Naquele dia Israel pôde perceber o seguinte: alguém morreu em nosso lugar. Os primogênitos dos egípcios morreram, mas em nosso lugar alguém morreu em nosso lugar. E eles já podem compreender que eles necessitam de um redentor para a sua salvação. Nós louvamos a Deus por Jesus Cristo, pelo sacrifício redentor. Mas agora nós podemos compreender, se Ele morreu, irmãos, nós também temos que morrer para o pecado. Da mesma forma que o sacrifício do Senhor Jesus foi perfeito, foi santo, nós agora também devemos ter uma vida perfeita e uma vida santa, sem pecado diante de Deus. O Senhor nos matou, nos ligando a Cristo no batismo. O Senhor nos fez nova criatura, nos ligando a Cristo na sua ressurreição. Mas para agora nós não podemos mais viver para nós mesmos, mas nós agora precisamos viver para Deus. Louvamos a Deus então, meus amados irmãos, que fez Jesus morrer em nosso lugar. Louvamos a Deus que nos libertou da condenação dos nossos pecados por meio de Cristo, porque Ele foi um substituto. Mas agora é preciso você compreender que se você recebeu essa libertação da tirania, essa libertação do pecado, essa libertação pelo sangue de Jesus, você agora tem que viver uma vida de santidade. Deus libertou Israel do jugo opressor do Egito para eles viverem como uma nação santa, como um povo santo, como um povo separado. Assim também eu e você, meus amados irmãos. Se estamos em Jesus, Deus quer de nós uma vida de santidade nesse mundo aqui. Mesmo convivendo no mundo que é a Babilônia, nós temos que viver em santidade, em amor, em pureza. É isso que o nosso Deus requer de nós. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Pedro está falando: olha, foi pelo sangue de Jesus que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais legaram. Pedro está falando então, se Jesus resgatou vocês da vida de idolatria, de mentira, de desobediência, de impureza, Jesus morreu para pagar por esses pecados. Vocês agora precisam viver uma vida também de santidade, deixar a maldade, a incredulidade, a impureza, a mentira, e consagrar a vida para Deus, não mais com o sacrifício do sangue de vocês, mas consagrar a vida de vocês agora para Deus como um sacrifício de louvor. E que a vida de vocês agora seja totalmente consagrada a Deus. Meus amados irmãos, nós lemos em Mateus capítulo 26,
de 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O sangue do Senhor Jesus foi derramado para a remissão dos nossos pecados. E agora nós precisamos, irmãos, viver uma vida de santidade a Deus, de pureza, de santificação, porque o sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos nossos pecados. É esse sacrifício que nós traremos à memória nesse momento, quando vamos tomar parte na Santa Ceia do Senhor. Façamos uma oração, meus amados irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu santo nome, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado na cruz para a remissão dos nossos pecados. E agora, Pai amado, não somos mais escravos do pecado, agora nós somos servos do Deus vivo. Nós somos libertos, ó Pai amado, para a liberdade. Nos abençoe para que não voltemos mais, ó Pai, a desejar servir ao velho Senhor, que é o pecado, porque agora nós pertencemos ao novo Senhor, que é o Senhor Jesus. E que o desejo agora da nossa vida seja viver em obediência a Ele. Muito obrigado, Pai, pela libertação. Muito obrigado pela purificação. Muito obrigado pelo perdão. Muito obrigado, Pai, porque agora, por meio de Cristo, nós temos comunhão com o nosso Pai. Temos comunhão com o nosso Deus. Nesse momento, Pai amado, a Tua igreja está reunida para participar da Santa Mesa do Senhor, da Santa Ceia do Senhor, cumprindo a própria ordem que o Senhor Jesus Cristo nos deu: fazer, pois, isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que então, Pai amado, participando dessa mesa, a nossa memória possa ser refrescada em relação ao Teu amor revelado no sacrifício do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Nós, ó Pai amado, consagramos a Ti estes elementos do uso comum para o uso espiritual dessa hora, e rogamos, ó Pai amado, que o Teu Santo Espírito nos acompanhe na administração desse sacramento, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesta ceia, o pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, eles não se transformam na carne nem no sangue do Senhor. A presença do Senhor não está nos elementos, mas a presença do Senhor é viva em nosso coração pelo Seu Espírito Santo. Esta ceia não é a ceia da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é a ceia de Deus com o seu povo. Portanto, qualquer irmão que foi batizado e está em plena comunhão com uma igreja genuinamente evangélica é convidado a participar desse pão e é convidado a participar desse cálice. Eu vou pedir a cada um de nós que nesse momento baixemos as nossas cabeças e façamos um minuto de uma oração silenciosa, refletindo na mensagem que ouvimos, na nossa vida com o Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, né? Cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essa ceia é um meio de graça, irmãos. Não é uma refeição comum. Por isso nós não fizemos durante esse tempo inteiro. Ela é um sacramento. Ela é uma representação do sangue e do corpo de Cristo. É santo, é um meio de graça. Quando nós participamos pela fé, nós somos abençoados. O nosso coração é renovado, a nossa fé é fortalecida. Também quando participamos de forma indigna, nós somos réus do corpo e do sangue do Senhor. Participar de uma forma indigna é não entender o sacrifício do Senhor, a sua salvação. Participar de uma forma indigna é ter uma vida de desobediência, de incredulidade, de pecado e participar da ceia do Senhor. Por isso,
Examine-se cada um a si mesmo. Se for o momento de pedir perdão, peça misericórdia. Se for o momento de agradecer, agradeça pela bênção de participar dessa ceia e peça a Deus que venha fortalecer a sua fé, a sua alma, o seu espírito nesse momento. Oremos. Amém. Que Deus os abençoe. Quero convidar nossos irmãos presbíteros aqui. Você vai perceber que o pão hoje é diferente. Nós tivemos, meus amados irmãos, que adquirir um pão que ele vem em uma embalagem, é individual, cada pedaço de pão. Esse pão é um pão sem fermento, tem uma aparência de um biscoitinho, mas é pão de verdade. Então vocês vão receber o pão, vocês vão abrir o pacotinho, vocês vão comer e depois nós vamos servir o cálice. O cálice também é um cálice que está lacrado. Cada um vai pegar o seu próprio cálice, vai abrir o seu cálice e vai comer. Tá bom, meus amados irmãos? A palavra do Senhor nos ensina que na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós.
cálice, você vai tomar o cálice, vai pegar o cálice, vai tomar e vai ficar com você para depois ser escapado. A palavra do Senhor nos ensina que após haverem ceado, o Senhor tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, bebei, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Fazei, pois, isso em memória de mim, que todas as vezes que comerdes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. O irmão não participou do cálice. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar, meus amados irmãos, o hino número 39. Cantando que o sangue do Senhor Jesus nos lavou e nos purificou do nosso pecado. Número 39. Tudo me lavou.
nosso Pai, nós te louvamos por teu grande amor, que fez com que o Senhor Jesus Cristo morresse por nós, sendo nós ainda pecadores. Te louvamos, ó Pai amado, por aquele sacrifício perfeito, mais vicário, aquele sacrifício, ó Pai, que foi feito em nosso lugar, mas que, ó Pai amado, nos trouxe o perdão e a salvação eterna. Ó Deus, muito obrigado por esta santa ceia, que ela fortaleça a fé do teu povo, que ela renove a fé do teu povo, a esperança do teu povo, que ela nos habilite, nos fortifique, Senhor Deus, para uma vida de mais amor a Ti, de mais santidade, de mais obediência. Receba, Pai querido, o nosso culto, receba o nosso louvor e receba a nossa adoração que oferecemos a Ti em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai amado, por estarmos de volta na Tua casa. Muito obrigado pela comunhão dos santos. Que o Senhor abençoe todos os Teus filhos aqui presentes. Que o Senhor abençoe aqueles que ainda não puderam vir. Que o Senhor abençoe aqueles que estão em casa. Que a graça do Senhor os alcance. Que a providência do Senhor alcance cada lar e alcance cada vida. Que o Senhor, Deus amado, agora nos leve em paz para as nossas casas. Que o Senhor nos proteja, Pai, nos livre do mal nesses tempos de grande tribulação e de pandemia. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor então nos guie com a Tua graça e com a Tua paz. Nós oramos assim, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repouse sobre vós, irmãos, e em vós habite, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Poder sentar. Nós estamos despedidos, meus amados irmãos. Infelizmente não vamos poder nos saudar com um aperto de mão, com um abraço hoje, mas que vocês se sintam abraçados por mim. Fico muito feliz de rever cada um dos irmãos, de poder estar na casa do Senhor. Que o nosso Deus nos leve agora em paz para os nossos lares e continue a nos guardar e nos abençoar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Sim, lembrando que a nossa programação, meus amados irmãos, no próximo domingo será um culto semelhante a este pela manhã. Nós vamos ter pela manhã e pela noite culto. Não dá para a gente fazer classe de escola dominical, irmãos, infelizmente. Não podemos reunir as crianças aqui nas salinhas da escola dominical. Isso aí nós temos sentido muito por isso. Inclusive as crianças pequenas nós não podemos autorizar a vir agora, porque é preciso ficar cada um sentado em seu lugar. Não pode ter circulação durante o culto. Então, no domingo que vem, a nossa programação será essa aqui, tanto de manhã como à noite. E na quarta-feira, o nosso culto normal de doutrina, só que agora começando 19 horas até as 20 horas. Tá bom? Deus nos abençoe. Nos leve em paz em nome de Jesus. Amém. Tá gravando.